Boa tarde, mães para o mundo. Esse é o quarto dia da nossa jornada Mães para o Mundo, Desafios da Adolescência, onde eu e a Patrícia Will estamos conversando com você sobre a arte de criar filhos para o mundo, porque a gente acredita que esse novo mundo precisa de novas pessoas, pessoas com um pensamento bem mais abrangente, acolhedor, amoroso e com uma capacidade de ação e uma capacidade de empatia para que a gente construa um mundo mais empático, mais agradável, mais acolhedor, menos violento e principalmente que aceite as diversidades de forma que caiba toda a forma de viver, para que todo mundo tenha direito ao bem viver, que é o que a gente anda conversando por aqui. Então, se você ainda não viu os outros vídeos da jornada, eu te convido a ir lá no nosso canal no YouTube, Cássia do Lupa Mães para o Mundo. Tem aqui o link na bio. E também na nossa comunidade no Facebook Mães para o Mundo, onde estão organizados todos os nossos conteúdos. Eu convido você a ir lá participar. Entra lá na nossa comunidade e você vai compartilhar com a gente, ficar por dentro de todas as novidades. Todos os nossos conteúdos a gente tem buscado deixar lá de forma sistemática, né? De forma organizada, para a gente poder compartilhar o nosso trabalho dessa forma bem mais compassiva, bem mais acolhedora para todo mundo, né? Como é que nasceu a jornada Mães para o Mundo? Todos os dias eu estou dando uma palhinha, hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais, né? O Mães para o Mundo, ele nasceu no primeiro dia da quarentena, como vocês sabem, que foi uma forma de eu estar botando para fora, assim, um trabalho que ele foi meio que parado no susto por conta dessa situação da pandemia. Estava no início de um trabalho que era com professores de adolescentes, um trabalho muito lindo, preparado com muito carinho, e era um trabalho que busca estratégias práticas de engajamento do adolescente na escola. E dentro dessa metodologia, que é a do Lupa 4, mais antiga, eu compilei para um trabalho online, que era já o que era possível de ser feito, né, e de atingir mais pessoas. Então, todo esse trabalho foi feito, foi quando eu entrei no mundo da internet, em janeiro desse ano. Eu não conhecia, não sabia mexer em Instagram, eu nem tinha esse aplicativo no meu celular, e tinha na minha cabeça um monte de preconceito, um monte de abobrinhas. Eu fui estudar sobre esse meio, né, sobre esse veículo, o veículo Instagram. E aí, enfim, consegui criar toda uma forma de transmitir um conhecimento específico, né, sobre o engajamento, sobre o meu ponto de vista, trabalhando aquilo que eu já faço, que é uma investigação de mais de 20 anos de um trabalho dentro da arte e educação, mas um trabalho com foco no engajamento, no encantamento e no despertar do desejo por aprender, no despertar do desejo pela curiosidade. Meu trabalho foi sobre isso, né? E esse trabalho, que era a arte de engajar o adolescente já da primeira semana de aula, ele começou e logo acabou, porque aí veio a questão do isolamento e as escolas se fecharam. E eu, particularmente, não via muito sentido em continuar, já que eu estava diante de um problema muito maior, que era o problema de estar com os meus filhos em casa. E aquela situação que era compartilhada por inúmeros colegas, né, que no início pareciam umas férias e depois a coisa foi ficando mais séria, e isso me despertou o desejo de pensar essa situação do engajamento que eu via na escola, né, a falta de engajamento que eu via na escola de forma tão latente. Eu via que com o tempo, né, a gente também não conseguia criar um engajamento em casa. E o o núcleo dos problemas das relações está nessa qualidade da comunicação, né, na qualidade dos objetivos de se atingir o outro. E como que a gente atinge o coração do outro? Tem uma forma da gente atingir o coração do outro. A gente atinge o coração do outro quando a gente compreende a necessidade do outro, né? A Patrícia já está chegando aqui. Oi, Olá, voltamos. voltamos. Estou aqui concluindo a introdução,
Aham. de como a gente começou esse trabalho lá no Mães para o Mundo no primeiro dia da quarentena, que foi essa crise dos relacionamentos, que eu, Aham. você e todo mundo percebeu que quando a gente ficou em casa, né, e no início parecia umas férias, todo mundo projetou, vamos arrumar a casa, vamos fazer comida juntos, foi um tal de todas as famílias fazerem pão, né, assim, todo mundo postando lindos, né, maravilhosos. Chegou um momento que aquilo ficou mais revelado, né? Puxa vida, É. o quanto que a gente precisa aprofundar a qualidade desse relacionamento. E a coisa foi se estendendo, e lá se vão meses dos alunos sem a escola, e a gente precisando se reinventar na qualidade do Uhum. relacionamento com os nossos filhos, não é verdade? Só que chega uma Uhum. hora que os filhos precisam se relacionar fora também. E como que nós nos organizamos para assumir, abrir a porta com vontade e falar, vai. Eu acho que o assunto de hoje é esse assunto mais de empoderamento dessa mãe, de abrir a porta e Sim. falar, vai com confiança, né? Do que só Uhum. esperar, vai acontecer mesmo, uma hora ele vai. Mas como que esse processo ele pode ser feito de uma forma mais segura para todo mundo, tanto para o Sim. adolescente quanto para as famílias, não é verdade? Sim, o Mas básico é a confiança e a segurança, né? como que se constrói isso, né? Como que a gente Uhum. constrói isso? Nessa parte bem prática, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas eu gostaria de deixar um repeteco aqui do que aconteceu ontem, do que nós conversamos ontem e também um popurrí rápido do que nós conversamos durante a semana. Ontem, especificamente, Patrícia, você não estava aqui, eu vou lhe contar, foi um papo, foi uma conversa muito aprofundada sobre a qualidade de comunicação que a gente Uhum. precisa desenvolver para poder se conectar com o outro, seja esse outro Uhum. filho, seja esse outro qualquer pessoa. E que a condição dessa comunicação, ela tem que ser muito consciente. O que se busca quando se vai se relacionar com a outra pessoa, antes de mais nada, é você estar seguro de que sumiu? Opa, tô com som? Tá me Tá. ouvindo? Oi, voltou. Tá com essa graça, né? Mas vamos voltar Ai, aqui. ai. Que é uma boa comunicação, né? Essa comunicação que eu Uhum. reconheço o meu papel nela, eu reconheço o objetivo do outro, o meu objetivo em me relacionar com o outro não é só para satisfazer a mim, é para atender a necessidade do outro. Né? E quando eu Uhum. compreendo isso, eu coloco mais do que o meu falar, mas eu coloco a minha escuta como primeiro lugar. É quando a gente Uhum. escuta tudo, escuta o ambiente, escuta a atmosfera, escuta o estado emocional, escuta o campo inteiro antes de sair bombardeando de palavra, porque a palavra é muito pouco perto de uma comunicação eficiente, né? E quantas vezes a gente apenas se ocupa da palavra e acha que só porque disse comunicou? Não, está muito Não. longe, né? Não. A palavra ela é só uma palavra. Ela é só aquilo que, se eu não tenho preocupação em organizar essa palavra, em fazer todo um contexto seguro para que essa palavra seja compreendida, para que essa palavra seja acolhida pelo outro, não aconteceu a comunicação. E que a falta de diálogo no núcleo familiar, essa falta de diálogo, esse diálogo sem um comprometimento verdadeiro, cara, é a queixa de todo mundo, pais e É, adolescentes. sim. Acontece num determinado momento dessa relação um vazio, que a gente chamou na semana passada de geleira, né? De iceberg, Uhum. não é verdade? E isso é construído, Repercute em todas as relações, né? repercute em Esse, todas as relações. essa Você falta de consegue. diálogo. E aí você prejudica a tudo e a todos e deixa de aproveitar
o bom de ser disso, né? Porque educar sem diálogo é um crime, né? Você não Uhum. educa, você finge, você passa o seu tempo junto, né? Mas a educação, a base dela é a referência, a base dela é o encontro. E ontem nós falamos sobre isso, sobre o quanto que é importante a gente estar livre também de esses modelos cruéis de comunicação com a gente mesmo. Nós conversamos Uhum. bastante sobre isso, assim, como que a gente se comunica mal, né? A gente não se escuta, a gente não se fala, a gente não se perdoa, a gente não tem o hábito de treinar essa boa comunicação com a gente mesmo. Muitas vezes Uhum. porque a gente não tem uma rede segura para estar trabalhando essa comunicação, né? E para a gente encerrar o assunto, que isso o assunto foi ontem, o quanto que é importante a gente entender que a comunicação ela é a porta que se abre para uma conexão. O que é uma conexão profunda? Uma conexão profunda é quando eu entro em contato com o outro muito além daquelas, né, daquelas capas sociais. A conexão é aquele estado confortável de estar com o outro. É um estado de Uhum. ser um com o outro. E isso é uma presença. E muitas vezes não é falando que a gente constrói, mas é se comunicando. Dentro dos pequenos gestos, da presença verdadeira, quando o outro sente que você está ali presente, quando ele Uhum. entende códigos, quando a gente, com o nosso próprio filho adolescente, a gente cria nossos códigos. Ontem eu até Uhum. contei um monte de código que eu tenho com meu filho Leandro, né? O aniversariante do dia. Eu tenho vários códigos já com ele. Às vezes, até quando a gente está brigando, a gente briga dentro desse lugar dos códigos secretos. Nossa, isso é tão importante. A gente pensa que é simples, que é uma bobeira, né? Mas não é não. Ter o nosso vocabulário afetivo, isso é um símbolo da intimidade, né? Quando a gente Sim. constrói isso, o campo está aberto. Para o assunto de hoje, que é o relacionamento, né? Relacionamento Sim. quando ele vai embora. Não é verdade? Mas ele voa fora do ninho, né? Quando ele voa fora do ninho. Por que é tão difícil deixar os pais? Eu percebo muita mãe reclamando isso, né? Ai, poxa, ele vai me abandonar, não quer mais saber de mim. É uma queixa eterna. A gente tem o Ou filho, a gente sabe que então, ele vai crescer. Por que tem esse sofrimento? Patrícia, explica pra gente. Por que a gente sofre? ou então vem nas capas, e até tem alguns pontos assim reais, né? De medo. Ah, meu Deus, né? Vai à praia, pode se afogar e começa as ansiedades. São as nossas questões, é esse processo, né? Toda a construção que a gente vem na nossa caminhada, da gente não se olhar, da gente não se conectar com a gente, que a gente vai projetando na relação com os nossos filhos, e aí se une também as questões sociais, né, de violência que a gente vive, mas a coisa vai se atravessando nessa relação. E aí, né, como é que a gente faz, né, para ir desconstruindo isso, se libertando, tirando o sapato apertado, que foi, né, o que a gente conversou de manhã no Cultive, tirando o sapato apertado para a gente poder fluir num diálogo, né, na nossa relação com a gente mesmo e com o nosso filho, para ele voar, Senão ele não voar, voa. Quantas sim. vezes, né, a gente escuta e a gente muitas vezes repete também que, não, eu Uhum. não deixo ele ir porque o mundo está muito perigoso. Porque não sei o quê, porque vai chover, porque aí é violento. Sim, é perigoso, mas o quanto disso verdadeiramente está presente nessa relação, né? Porque o mundo Uhum. violento ele sempre foi, sempre será. E infelizmente a gente está vivendo um tempo em que vai ser, né, vai continuar assim, ruim, Uhum. nesse sentido, né, de não fácil. É o ruim no sentido de não fácil, mas ele não é impossível. Ele não é impossível. Então, como que a gente trabalha isso na gente? Porque eu reparo que muitas vezes nós, pais, desejamos minimizar as dores. A gente tem ainda carrega na adolescência, nessa relação adolescente com nossos filhos, a gente ainda quer preservar eles de todas as dores, todas as frustrações possíveis. E eu acho que esse é o início de tudo, né?
Quando eu uso de argumentos, problemas externos, né, como uma forma de segurar mais um pouco. No entanto, não tenho que segurar mais um pouco. Não tem. Quando o tempo chega, é necessário que haja o voo, né? É necessário que você deixe a porta aberta e sente lá no cantinho e observe de fora. Ele Estou, indo. Ele indo, ó, estou eu tô aqui. aqui, né? A porta tá aberta, você vai e volta, vai e volta. Eu tô aqui, é a segurança. Mas, bom, Uhum. o risco do mundo ele sempre vai existir. Pessoas nocivas sempre vão existir. Situações violentas sempre vão existir. E o que é Uhum. impossível? É impossível você, né, blindar a criança disso tudo. É impossível. É. E O caminho é você. faz parte do desenvolvimento cognitivo, social e emocional da criança se relacionar com outros grupos. Se a gente poda isso, ela não experimenta, ela não vivencia. E aí fica muito mais difícil, né? Como é que a gente vai criar anticorpos se a gente não Não se pisa na expõe. terra, É não se verdade. expõe, não é? Como é que a É. gente vai criar anticorpos? Como é que a gente vai construir empatia A gente não internamente, né? O experimenta, né? saber relacionar empaticamente consigo mesmo faz parte do se relacionar com diferentes grupos, É o até caminho, né? aprender a viver frustrações, que Isso. é Isso o é muito nosso importante. boom do momento, né? É o bom do Não momento. saber lidar com É. frustrações. É proteger, vamos proteger das dores? Não, não vai não, porque é perigoso. E vai protegendo das dores. Isso não é proteger das dores, é muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, porque você não cria indo para o bio, né? Uma imuno forte para poder lidar com as dificuldades do mundo. Porque dificuldade sempre vai ter, né? Muitas vezes a gente repara que esse impedimento que o adolescente, que a gente cria, né? A gente impede, mesmo que de forma intuitiva, que ele experimente essas dores da vida, eles vêm por quê? Muitas vezes a gente traz as nossas próprias dores dessas histórias que a gente viveu e a gente quer, de Uhum. certa forma, minimizar, como se a gente quisesse preservar o nosso filho dessas dores. Mas muitas vezes essas dores tiveram a ver com a nossa história, com o nosso contexto, com aquilo que a Uhum. gente viveu e do a gente não sabe elaborar. Eu reparo que muitas mães com histórias lindas. Ih, já foi a internet dela de novo. Grazi, você vai Eu me tô dizer aí se eu tô aqui. muda ou não. Você tá aí? É que a bolinha começou a girar aqui para mim, eu já fico nervosa. Voltou. Aqui Quando, essa... também. Quando a bolinha gira, eu fico tenso. Voltando aqui à questão das histórias. As histórias que nós vivemos, essa nossa biografia, quando ela não está muito bem resolvida com a gente coloca como título a dor que nós vivemos. E a gente esquece o cenário, a gente esquece o tempo, a gente esquece os personagens e a gente fica apenas com a dor. E aí a gente olha para a situação, por exemplo, quando o nosso filho está numa situação que a gente provavelmente viveu uma dor, a gente não quer que nem viva. Não quer que ele nem É viva. verdade. Vou Não é? proteger. Vão proteger, porque o arquétipo da mãe mal elaborada é esse, é a mãe que protege, é a galinha que fica lá com sua asa e tal. Não, ninguém mexe com meu filho. Até certo ponto na vida, na infância, você consegue fazer isso, principalmente na primeira infância, né? Mas quantas mães não choraram na porta da escola quando deixaram o filho na escola? Não tô nem falando da criança chorar, não. Meu filho deu As, tchau pra mim, com a raiva danada. Mas eu o chorei meu horrores. também. Os meus dois Pois é, eu quiseram. chorei horrores. Mas não foi? Foi, criei imunidade. A mãe criou imunidade. Mas chega nesse momento, as dores vão ser um pouco piores e vão, paciência. Mas o quanto que a falta de uma organização interna, a falta de uma autoaceitação com as nossas histórias, o quanto que isso não acaba enfraquecendo essa autonomia que a gente precisa dar para os adolescentes, não é verdade?
A Grazi É. tá falando que os dois dela também ficaram de boas. A A mãe gente chora. A mãe é cheio chora. de homem. A mãe se desespera, porque vem aquelas histórias de novo. Vem a história, né? Ah, Então, assim, um caminho que eu sugiro para todas as mães que vivem isso, né? Para a gente começar a falar sobre redes de relacionamento é compreender que somos seres sociais e que a natureza do humano é ir em busca de novos relacionamentos, sim. Que é importante que uhum, a gente abra essa porta, não que ele abra sozinho. Essa metáfora, eu acho que ela é fácil da gente compreender, né? Quando a gente abre a porta, a gente dá segurança, aquela segurança tátil, concreta. A gente abre uhum, a porta está com a gente, eu te liberei para ir. Quando essa atmosfera está segura, a gente constrói um espaço dentro da comunicação, né? Dentro uhum, dessa construção de segurança para ele ir lá experimentar. Agora, quando a gente blinda demais, a necessidade de se relacionar é tanta, e o que que o menino faz? Ele abre a porta com força, ele arromba a porta e sai, ou pula a janela, né? ou pula a Pula a janela e janela, vai. pula E a vai janela, encontrar porque o primeiro grupo que vê na frente. exatamente. E aí a gente perde o controle. E aí a É. gente perde a mão. E é aí que mora o Uma- risco, né? E uma Quando a coisa que, gente está no controle é mais Uhum. fácil. E uma coisa que acontece muito, né? Quando acontece isso, são muitos casos, né? Com várias características, que encontram grupos que entre aspas, não são saudáveis, né, para os nossos bebês, e são, né, vem com aquela dita, né, de mais influências, a gente não sabe dar o suporte, Não sabe. Não está não bem sabe dar o preparado. A gente suporte. fica no susto, né? A gente Fica assustado. precisa, Não e o pode. adolescente precisa desse suporte, precisa muito desse suporte para ir experimentar, aprender a lidar com muitas das vezes dizer o não, né? Dizer não para o grupo, porque tem essa questão da aceitação, ou dizer o sim, vamos lá, né? Vamos experimentar, vamos ver como se processa assim, mas nem tudo a gente precisa experimentar para construir esse desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Mas, assim, quando a gente vem com corte, ou assim, proibindo, proibição, Já era. sem o conversar, sem o dialogar, sem o conscientizar, sem um buscar juntos uma solução, fica muito mais difícil, É, não é? eu gosto de trazer sempre para falar disso Uhum, a metáfora, que não é nem tão metáfora assim, que são os valores inegociáveis, né? É uma maneira de uhum, você estar com o seu filho aonde quer que ele vá. Quando a gente tem uma construção de valores desde cedo, que só a sim. conexão pode dar. Quando a gente Uhum, vive uma atmosfera conectada, o seu filho sabe que com você ele construiu alguns valores que são inegociáveis, né? E são uhum, coisas muito amplas, sim. Por exemplo, a mentira. Na minha casa, assim, a mentira é um valor inegociável. A mentira tem punição. A mentira tem consequências emocionais. Enfim, na minha casa eu faço um horror quando alguém mente. Porque é um valor inegociável. Outro valor uhum, inegociável aqui na minha casa, que eu trabalho com os meus pintinhos aqui em casa, né, é a questão do alimento. Entende? Assim, uhum, você gosta de comer, sei lá, salsicha, cachorro-quente, não sei o quê. Mas eu não como. Fulano não come. Não, beleza, você quer comer? Come. Mas o que que é isso? Já parou para ver? Então vamos sentar, vamos ver. Aí outro dia a gente pegou uma lata de salsicha e começamos a ler, né? uhum, Componentes de proteína animal. Nem o nome do animal tinha. Falei assim, é por isso que eu não como, mas se você quiser comer, tá tudo bem, tá liberado. Sofra as consequências de você ingerir, por exemplo, um condimento a mais, não sei o que, não sei o que lá. Mas seja uhum, consciente, não fui eu que te dei, não, tá? É um valor inegociável. Eu não compro, eu não faço. Mas se ele ganhou um dinheirinho que ele quiser lá comer, vai comer para experimentar. Mas saiba o que está fazendo. Assuma a uhum, responsabilidade. Alimentação é outro valor inegociável. Entende? E é muito engraçado, porque você começa a ver que nossa força de influência é tanta,
Porque o nosso comportamento é o que vai influenciar, né? Os valores, eles são construídos nesse dia a dia. Então, quando a gente tem esse hábito naturalizado, porque não é uma questão, nossa, não comer condimento, isso não é uma questão. Dentro da nossa casa, né, é naturalizado. Em outras casas tem outros valores, seja de alimento, seja de comportamento, vocabulário, enfim, éticas religiosas. Cada casa tem, cada família tem o seu conjunto de valores negociáveis, né? Mas a importância é que eles existam, porque esses valores vão estar com o menino até na hora que ele for romper com esse valor, mas ele vai estar lá, porque ele vai ser uma métrica. Porque à medida que a gente vai vivendo esses valores eles são conversados, então eles foram justificados, os porquês já foram entendidos, né? E aí é uma forma de levar para a vida um pouco de você lá, né? Tudo agora, quando o adolescente tem medo de falar, né, da vivência ou a forma da aceitação da família é muito conflituosa, ele fica no conflito. Ele fica no conflito. E aí não consegue ter um suporte para viver essa experiência ou não, conversar sobre essa experiência, que é muito importante quando não dá certo, né, na vivência do grupo, ou quando dá certo também, né? Se a gente está dando um suporte para ele voar, ele voou, não deu certo naquele grupo, não se identificou e tudo bem, aprendeu, vivenciou, voltou, chorou no seu ombro e falou e dividiu, né? Às vezes é só um escutar. Agora, mas o importante é que ele chegue a dividir, né? Essa que é a questão, assim, o que se constrói para que ele volte e de vida? Porque, evidentemente, se eu só fechar a porta e ficar segurando, ele vai sair e essa vai ser a questão. A questão vai ser eu sair ou não sair. Agora, se eu abro a porta, metaforicamente, e ele vai, né? Porque eu confiei, fica como uma dívida de gratidão. Ele volta e aí? Como foi? Você depositou a confiança, você depositou fé na educação que você deu, no contrato. Aí ele volta com interesse em te falar que fracassou. Agora, essa abrir a porta também não pode ser cheio daquelas expectativas, né? Em relação a trabalho, então, né? Em relação a experiências de profissionais, né? É muito complicado isso. Aí você vai... eu vou contar aqui uma historinha rápida. Assim, eu sou professora de teatro e muitos alunos meus que faziam aula de teatro, não sei o quê, os seus pais colocavam eles em agência de propaganda, né? Agência para tirar foto, não sei o quê. E eu ficava assim, gente, eu não treino os meninos para fazer propaganda, mas tá, no que eu puder ajudar, vamos lá, dá um sorriso, você é lindo. Eu ficava fazendo esse tipo de trabalho, mas eu percebia que no emocional essas crianças traziam para mim um desespero de atender aquele desejo do pai, né? E aí o menino com 13 anos, a menina com 13 anos, o pai abria a porta e jogava ele no mundo profissional. Meu filho é um artista. Caramba! Aí o menino ia com aquele peso, né? Eu preciso acertar, eu preciso ganhar. Era menino fazendo teste para futebol também, como tinha, né? Eu vivi muito isso, assim, professora, não fui escolhido, fiquei tão mal. Falei assim, nossa, mas por que não foi uma experiência? Não, porque meu pai ficou muito decepcionado. Sim, mas e como você acolheu a decepção do seu pai? Não, meu pai me botou para treinar mais. Eu falei, tá, conversa com ele, é isso mesmo que você quer, treinar mais? Porque esse espaço do abrir a porta com um grau de consciência, sabe? Não é nem fechar e nem abrir demais, depositando as suas expectativas nele, né? E agora ainda temos um outro problema, porque a gente tem que ensinar a se relacionar a partir dos nossos relacionamentos, né? Nós somos o resultado da média das 5 pessoas com quem a gente se relaciona, não tem um papo desse? A gente precisa... fez teste para futebol também aos 14 anos. Foi sua mãe que mandou? Foi seu pai que botou você lá no teste? Quando o adolescente vai sozinho, eu acho isso muito legal, né? Que ele vai, se arrisca, erra e volta. Uau, quanto aprendizado, porque partiu dele, de verdade, assim.
né? E tá tudo bem com isso. E ele tem mais a que testar. Testar cair, testar errar, testar perder, testar tudo. Da mesma forma, ele vai Uhum. ganhar, ele vai conquistar, e vai ser tudo tranquilo. Mas é esse fluxo, esse trânsito do ir, se arriscar e voltar com essa autonomia é o nosso trabalho. E confiar que o valor que a gente construiu está junto com ele. Mas tem um Sim. momento que a gente precisa entender também que o poder de decisão está nele. Tem uma hora que você só precisa confiar. Você não está do Uhum. lado, você não está perto, né? Quando ele tem que tomar uma decisão na vida, e assim, por coisas simples até. No pré-adolescente, muitas vezes, é a decisão de pular o muro da escola e fugir ou não, entendeu? É sair com aquele menino escondido depois da escola ou não. Naquele momento você está presente ali, indiretamente. Que seja para ele te romper, mais o espaço para que esse diálogo interno nesse adolescente aconteça. É você que constrói, né? Isso é consciência, né? Isso é a consciência, Consciência. isso se constrói. Isso se constrói. Uhum. Isso se elabora, entendeu? A Grazi colocou que fez para agradar o pai dela. Passei e saí 2 meses depois. Quer dizer, ela não conseguiu agradar o pai dela, né? Não. Mas enche a boca para dizer que joguei no Juvenil do Internacional. Tá vendo? Experiência de relação. O quanto foi importante para ela praticar o futebol, para ela ver que o futebol não precisa dela para nada. Mesmo que tenha sido uma vivência pequena, né? Faz Verdade, verdade. parte, faz parte. Ah, é interessante também a gente refletir, né, sobre as características de grupo de hoje em dia, que não é o mesmo, se configura um pouco diferente da nossa fase de adolescência, né? E os grupos, eles estão se configurando em rede também, virtual. Exatamente. E Exatamente. aí, esses grupos de rede, se na nossa época os nossos grupos eram de pares, da comunidade, do bairro, né, da mesma localidade, os grupos hoje em dia, os grupos virtuais, eles podem ser de outros países, de outras regiões. E é assim, é uma união de culturas diversificadas. Isso é muito interessante, né? Cara, É isso claro. é o grande lance, é o grande pulo, né? As redes virtuais a gente precisa compreender também. Nossa geração não viveu isso, não viveu. As Sim. nossas redes, elas eram locais, presenciais, olho no olho e tal. Existem competências próprias dessa qualidade de rede e existe uma competência própria da qualidade das redes virtuais que a gente não viveu, mas a gente precisa aprender. Os Sim. códigos de linguagem das redes virtuais não são idênticos, mas são muito semelhantes. O que motiva um adolescente a se enquadrar, ou se encaixar, ou desejar estar presente em algumas redes sociais virtuais é a mesma motivação. É a motivação por estar presente, é a motivação por significância, por Hum, identidade. Ontem nós conversamos muito sobre isso, né? Que o adolescente precisa agir para se testar, para testar qual a identidade que ele vai assumir de verdade. Ele comunica mais para ele mesmo do que para o outro. Então ele chega hum, para a mãe e comunica mais para ele ouvir. Não, essa comunicação me representa? Não, vou comunicar de outro jeito. Aí comunica de outro jeito. Então um dia ele está com uma roupa, outro dia ele está com outra. A menina quer pintar o cabelo de verde, daqui a pouco não, quer usar lacinho. E é isso aí. A gente não tem que ficar julgando. É o tempo não. dele. Da mesma forma, nesse fluxo de interações virtuais. Só que hoje é um mundo, né? É um mundo, Sim. porque as referências estão fora do nosso alcance. Mais uma vez, a gente volta à questão dos valores. Porque Hum, ir, ele vai. Experimentar, ele vai. A profissão que teu filho vai ter, com certeza, você nem sabe que existe. Para você ter uma ideia. Só para a gente tratar. O mundo é tão novo que a gente não sabe nem como que vai ser as formas. Eu sou professora e não sei o que vai ser da escola daqui a um ano. Então a gente está pois vivendo esse é. tempo histórico delicioso do devir. Tudo vai ser o que a gente construir. Agora, uma coisa que eu fiquei imaginando e pensando quando eu estava fazendo a pauta de hoje era o que de essencial a gente precisa aprender para que ele viva os relacionamentos, seja virtual,
seja real, mas o que que é o núcleo disso? O que valor é esse que a gente constrói como mãe? Porque eu não vou estar, por mais que eu use 250 aplicativos de vigilância, e a gente tem que fazer um lado nosso de vigilância, é óbvio, porque faz parte do meu trabalho como orientadora do meu filho, fazer uso da vigilância. A gente vai falar dos nudes daqui a pouco, né? A gente vai falar desse lugar. Mas existe um valor, existe um conjunto de valores que a gente precisa dar. Para você se relacionar com o outro, você precisa de um grau de maturidade que nós conversamos, eu acho que no segundo dia da jornada, que é a capacidade do cuidar de si mesmo. Lembra? Sim. O cuidar Confiança. de si é a chave. O cuidar de si. E o que é o cuidar de si? É um valor. Para eu me relacionar com o outro, eu tenho que estar seguro de mim mesmo. E como é que a gente constrói isso? Entendendo o que é o meu corpo. É o alicerce. Entendendo o que é o meu corpo. Quais são os limites do meu corpo? Para que serve o meu corpo? O que é o conceito de privado? O que é a intimidade? O que não é a intimidade? Isso se constrói em casa. Se constrói com a gente. E como a gente lida com o nosso corpo é a melhor forma de ensinar. Né? Como nós lidamos, por exemplo, com a qualidade do que é privado e do que é público. Do que é exposto ou que não é exposto. E isso, assim, não é você sentar e conversar, não é bater uma cartilha. Não é verdade? Não. Outra coisa é o jogo da segurança. O que me dá segurança? O que te dá segurança? Esses valores, essa construção facilita, porque isso fica no núcleo desse humano e ele vai levar para analisar todas as relações que ele tiver. A outra coisa eu acho muito interessante que a gente construa isso dentro de casa, desde que a puberdade comece a aparecer, é a necessidade de ser aceito. O menino já se sente estranho, ele já vive esse turbilhão de hormônios e essa mudança na voz. A identidade dele está toda detonada, ele precisa remontar. E a necessidade de ser aceito é enorme. O que é de valor que a gente pode trabalhar em casa? Qual é o preço da sua aceitação? Quanto custa? Quanto custa você ser aceito ali? E aí, quando você trabalha isso de forma muito amorosa, a partir de você mesmo, contando histórias, sentando e narrando como era antigamente, sim. Mas porque as dinâmicas humanas de relacionamento são as mesmas. O que muda é o modelo, a forma. Mas a dinâmica é a mesma. Eu adoro contar histórias de fracasso para os meus filhos. Adoro contar, olha só, comigo era assim. No baile charme do Marechal, a gente fazia assim, para arrumar um namorado. E quando a gente fazia isso demais, o camarada simplesmente, sabe, fazia isso e ia embora e ainda chamava a gente de galinha. Ai, meu Deus, como pode? Era assim. E quando a gente conta isso, a gente mostra que a gente errou também. E que ele vai lá e provavelmente ele vai errar e vai sofrer, mas ele tem que ir. Mas aquele valor do quanto custa, ele entendeu. Quanto custa o preço da minha paz? Quanto custa eu não chorar por uma humilhação, por exemplo? Né? É uma construção de consciência, né? De consciência. E no meio da internet é mais forte isso. Porque no meio da internet a gente está falando de cyberbullying, a gente está falando de nudes, né? Dores que eu já vivi na escola. Por exemplo, adolescente, por pressão de amigas, de namorado, não sei o quê, como não? Você não vai mandar? Pá, mandou a foto. E se arrependeu amargamente por ter mandado a foto. Eu, mãe, a professora, a adolescente, temos que lidar com essa situação. Né? É um fato, isso realmente aconteceu. Agora, para que não aconteça de novo, e como que poderia não ter acontecido? É você criar esse espaço seguro de quanto custa a sua intimidade. O que é intimidade? O que é ser aceito? Parece algo muito longe do que a gente pode fazer, mas não é. Não é. Nossa vovó fazia isso com a gente, com as histórias. Nossas vovós faziam isso. Por que a gente tem se afastado dessas histórias? Por que a gente tem se afastado da sutileza, de uma educação sutil? Porque para eu ter segurança de abrir a porta e falar para o meu filho, vai, eu tenho que ter a segurança de que os meus valores foram construídos no coração dele. E é desse jeito. Vou começar a contar meus fracassos. O do primeiro beijo, desastre. Olha, eu já contei. Eu já contei pro meu filho.
eu já contei de quanta vergonha eu já passei. Mas não como forma de medo, não. Eu falei assim, quando você tiver o seu fracasso, você vai me contar, porque se eu te contei, você vai me contar o seu. Aí ele me contou. Oi. Aí ele me contou, e me contou. Aí eu fiquei assim, ó, cuidado! Aí que eu vi que eu também, tadinho! Ai, que horror! Que garota cruel! Mas são as minhas histórias conversando, dando a resposta, Isso, né? isso é muito legal. Isso é muito legal porque você não fica mais naquela posição de, é, de autoritarismo, né? Você fica numa posição dali, ó, De de mãe, né? igual para igual, de mãe, não querendo se igual, mas assim, de igual para igual, você tá ali, olha, eu estou aqui, né? Vamos brincar, isso acontece. Isso. A gente E por pode que rir que de ser mãe, tudo. né? Por que que A ser gente pode mãe é esse lugar vertical? Não é ser não, é mãe na horizontal. horizontal. É Isso. porque a gente traz essa loucura de que eu tenho que ser. Você já é autoridade, você já é mãe, ninguém te tira isso. Agora, a Sim. prática da maternagem é uma construção social. Vou repetir. Uhum. A prática É. da maternagem é uma construção social. A gente tem que praticar conforme o resultado que a gente deseja ter. Eu Uhum. desejo abrir a porta do meu filho e falar: voa, voa, eu confio em você. Aí é o movimento gostoso da minha maternagem ser honrosa. Para eu ser tranquila, sabendo que ele vai errar, caramba. Normal, eu errei, eu caí, fracassei, ixi, já chorei muito. Já tive que voltar atrás, enfim, tanta coisa. E assim, faz parte da história da vida que ele vai criar. Agora, ter segurança mesmo de que é para onde ele vai, sabe? Ele vai com os valores que eu ofereci para ele. No meio da Uhum. internet, isso tudo é muito, muito mais duro e mais difícil, porque a nossa geração, como mãe, acredita que a gente não tem ferramental para interferir, mas a gente tem. E não É. é só a partir da vigilância. Isso é que eu acho que é o mais bacana. A gente precisa entender que não é só na vigilância. O nosso cuidado em dar o acolhimento para as boas relações na internet, ele pode ser nesses valores mais sutis. Por exemplo, você fortalecer para o seu adolescente a dor de ser humilhado. Sim, de forma Uhum. metafórica, contando uma historinha da vovó ou um fracasso teu. Para que quando ele for pensar em desejar e suspeitar, agir, fazendo bullying em alguém, aquilo vai tocar no coração dele. Se essa Uhum. conexão acontecer, sabe? E se ele fizer, e na hora que você souber, esse papo não vai precisar ter palavra, basta ter o olho no olho. E o diálogo vai no emocional. Se ele entende o que, que é essa dor chegou nele de forma emocional, não moral só. Sabe? A Uhum. moral, a É a ética, ela vem diferença. como. Exatamente. Ela vem É a como diferença. consequência. Uhum. Muitos adolescentes que vão para a internet promoverem bullying, né? Ou outros adolescentes que sofrem bullying. Eu vejo que quando a gente abre a porta para que eles vão para suas redes, né? E aí, por exemplo, eu tenho um adolescente que é gay. Ele vai se encontrar dentro da rede uma forma de se identificar com o grupo dele. É uma forma Sim. dele se fortalecer, fortalecer essa identidade dele, sabe? É dele Uhum. se entender, dele se fortalecer. Por que, que eu tenho que sempre oferecer para ele o que vai ser duro na vida dele? Se a sua opção é ser Uhum. gay, aí eu vou dizer para ele que, olha, fique aqui e aprenda como é difícil ser gay. Não, gente, calma. Bota a mão no coração. Olha aqui esse grupo. Como eles superam suas dores? Quais são as estratégias? O que, que tem de bom nisso? Cara, a gente precisa mesmo se libertar e Uhum. praticar uma maternidade que seja possível para o bem, para o positivo. Eu, na Uhum. escola, eu vejo tantas situações de cyberbullying que passam por isso. Às vezes o menino é um deficiente físico e não se encontra na prática real dos relacionamentos, não se encontra com nenhum grupo que ele se identifique. Aí vai para a internet, ele participa de uma causa, ele é protagonista numa causa. Sim. Eu tenho um aluno cadeirante, lindo, lindo a causa que ele faz. Lindo. Ele tinha um projeto, agora ele já está um adulto, que era relacionado a sexo. Olha que bacana. Era Legal. que eles também transam. Eles também têm desejos. Não tenham pena de mim, me deseje. Era um negócio assim. E aí eles Ai, conseguiam conversar abertamente sobre isso.
Quando que Olha na que escola bonito. a gente tem esse espaço? Infelizmente, ainda não chegamos nesse lugar. Então, a internet é um caminho positivo, sim. Parar de olhar com maus olhos para a internet, né? É um posicionamento nosso. Ai, a bolinha voltou. Grazi, me ajuda. Tô aqui ainda? Diz aí para mim, gente. Eu tô aqui ainda? Tô. A bolinha voltou. Cássia, Oi? oi. Deixa eu terminar aqui, ó. As boas relações ajudam a prever quem nós somos. Como dizer não para um grupo? A arte de dizer não. Ah, Como que você trabalha isso com os adolescentes? A arte de dizer não. esse trabalho de autoaceitação, né? Esse trabalho de voltei, esse trabalho, esse exercício, né? De aprender a lidar com as frustrações de forma mais lúdica. Não é muito mais fácil a gente Claro. brincar quando não dá uma coisa, quando a coisa não dá certo, quando a gente toma um tombo, né? E que todo mundo ri da sua cara, não é? É muito mais fácil. Quando um beijo não dá certo, Não é? não é? Quando Verdade. aquele crush, né? Agora é crush. Quando o crush não tá nem aí pra você, te manda aquela patada, não é? É E é verdade. assim, se a gente exercita esse lidar com o não dessa maneira, a gente exercita o falar o não de forma tranquila. Difícil a gente, né? A gente chegou num ponto que o não virou um bicho-papão, É um uma bicho de culpa, sete né? É cabeças. uma culpa. A gente precisa É, desconstruir isso. A gente fala não para o nosso prazer, a gente fala não para nossa diversão, para o nosso autocuidado, a gente fala não para tantas coisas, né? Agora, por que a gente não vai falar não para aquilo que não é legal, aquilo que te agride? A gente tem que aprender a fazer um bom uso do não. Não só o hum, não da vigilância, é o não da tranquilo. preservação. É o não da O não preservação. ainda, o não ainda é colocado de uma forma muito tabu, muito complicada, né? Como se a gente não Principalmente em tivesse. relação a namoros na internet, né? Hum, Namoros na internet. A gente está vivendo um tempo de confinamento, ou a internet está salvando a vida dessas crianças, gente. Dos meus, então, está salvando. O que é um namoro na internet? Namoro na internet é esse espaço onde essa rede de relacionamentos e de identidades estão acontecendo. Adianta a gente dizer, não, não vai? Não, não vai. É o que é. Nesse tempo, as redes sociais são o que são. E ainda bem que elas existem, graças a elas a gente está aqui. Então, como hum, que se constrói esse espaço, né? O namoro, o afeto, a transa, o prazer, ele tem a ver com a construção dessa identidade do outro. Se eu cuido de mim, bem cuidado, eu começo a desenvolver a maturidade para o cuidar do outro. Eu sempre sim. gosto de trazer essa metáfora quando o adolescente diz que quer começar a namorar. O que é o Uhum, começar a namorar? Começar a namorar é você cuidar tanto de você ao ponto de você ser capaz de cuidar do outro. Olha como muda. Olha como muda. E aí, muitos adolescentes que eu vejo que começam a namorar e tal, e é um cuidado com o outro, lindo. E é um uhum, cuidado, é um carinho, e no recreio fica junto, e é aquele mimimi, e é aquele negócio, é coraçãozinho, e senta junto e tal. Qual é o limite do cuidar do outro? Por exemplo, meninas que deixam de cuidar delas mesmas quando começam a namorar, por exemplo. né? Muitas meninas e conversam com a gente. A professora, então, professor é isso, né? É para isso que a gente serve, não é para ensinar nada, não. A gente ensina a ser gente. Meninas, tia, terminei com fulano. Ninguém mais quer falar comigo. Que dor, Ah, que dor. Por quê? O cuidar de si foi negligenciado para só cuidar do outro. Aí quando a ah, gente vem para esse papo, né, a gente fala assim, cara, olha só, vamos voltar a cuidar de você? Quando a gente cuida da gente, a gente cuida das nossas relações, porque isso é a gente também. Eu não posso isso limitar minha relação para um único namorado, né? é um ensaio também, né? É um É uma ensaio. vivência. Porque, é É, assim,
Quando você descuida, tudo bem, descuidou, volta, vamos lá. Você ensaiou sair de si um tempo, mas quando você faz esse retorno, você, caramba, peraí, eu não posso deixar passar do meu limite. E qual é o Exatamente. meu limite? Aprendemos. É Exatamente. um estudo, é um estudo. Às Exatamente. vezes, muitos, a maior parte dos casos, a gente não sabe aonde No está o nosso limite. limite. Que limite é esse? Exatamente. Limite. Tá vendo? Quando a gente em casa conversa e trata abertamente sobre esse lugar do cuidar de si, do limite, do meu preço, das dores possíveis, da preservação, são valores muito nobres e abrangentes que a gente não precisa estar presente exatamente no momento em que a menina escolhe dar o beijo ou não dar o beijo. Entende? Uhum. A gente, na hora que a menina vai, por exemplo, os meninos, então, né? Essa lógica dos meninos que tem que sair com todo mundo, três, quatro ao mesmo tempo, para se afirmar como o grande boy da escola, né? Uhum. Quando ele começa a reconhecer que a identidade dele, que é aquela boca, o prazer que ele pode dar de estar com uma ou com outra, quando ele reconhece que ele pode provocar a dor, que relacionamento é algo que tem a ver com a doação, e aí que aquilo não é algo qualquer, aquilo tem um preço, a vida do outro. A gente começa a medir. Um dia ele sai com 5, no outro ele vai reparar que existe uma dor envolvida ali. E aí com isso a gente vai amadurecendo, né? Tem como falar, não saia com 2, saia com uma. Não tem como a mãe fazer esse Não, papel. isso não está certo, não adianta. Isso não tá que feio. Aí, né? Olha, isso não se faz. E dica final, caramba. Dica É. final. Não adianta falar o que não é para fazer. Fala o que acontece se tudo der errado. É a dica. Fala o que Dicas da acontece. casa. Fala, experimenta falar o que acontece se der errado. E também o que acontece se der certo. Fala do Ah, sucesso e fala dos fracassos. Naturalize tudo. Naturalize. Deixa de justificar, mas naturaliza as consequências, naturaliza as emoções envolvidas ali. Sabe? Porque uhum. ele vai ter que se encarar com a realidade de que seu filho vai se relacionar fora. E que muitas Sim, vezes ele não vai atender a sua expectativa. Você quer que ele vá para vai Maria Mercante tropeçar. e ele vai para a banda de rock. Acontece. Você deseja que ele faça o ensino médio lindo e ele diz que não quer estudar, quer fazer o que quer ser youtuber. Não, já Entende? não Enfim, quero mais, não quero ser mais aluna estrela. não Chega. quero mais ter 5 estrelas, eu quero experimentar uma outra coisa. Sim, a gente não vai tratar do pode ou não pode, a gente vai tratar da vida. Olha, a vida é assim. Eu sei mais do que você porque eu tenho mais idade, mais experiência e ainda vim com um crédito a mais. Eu sou sua mãe. Olha só que honra você ser meu filho. Entende? Com isso a gente constrói o diálogo. O que não pode é negligenciar. Para fechar, juro por Deus que eu preciso falar do sorteio. Para fechar, eu escuto, e todos os meus colegas de profissão que também escutam as dores desses adolescentes, a grande maioria das dores e dos problemas e dos fracassos, eles nunca justificam o fato porque minha mãe não conversou comigo. Não, nunca, isso nunca vem verbalizado. Mas quando a gente senta para conversar, na segunda palavra, eles falam assim: poxa, nunca conversei isso com ninguém. Nunca conversei isso com ninguém. E aí eu vejo que muitas mães até tentam, né, fazer esse papel, né? E às vezes não rola. E tá tudo bem quando não rola. O que não pode é não rolar com ninguém, né? E às vezes a gente como mãe tem que entender que ele precisa experimentar tanto, inclusive experimentar um outro adulto para ter esse tipo de papo. Entende? Uhum. Assim, eu já ouvi, por exemplo, uma mãe aqui em Maricá falar assim: conversa com a minha filha, ela gosta tanto de você. Eu achei aquilo tão lindo. Achei aquilo Ah, tão lindo. Eu guardei, anotei no meu caderninho. Eu falei assim, gente, cara, a mãe falando, cara, eu conto com você. Isso é rede, gente. Isso é rede de é. relacionamento. É você confiar em alguém e fazer esse trabalho, porque às vezes você não vai fazer. Não rola, não tem química, não tem. Naquele momento não vai rolar. E é Uhum. honroso também, sabe? E a gente que é Uhum. professor, saber estar também acolhendo pais, acolhendo as mães nisso.
Acolher, que é normal que tem. O que não pode é não ter um adulto do lado. O que não pode é o adolescente saber que ele está abandonado. Isso é que não pode. A dor mora aí, entendeu? Eu fico assim, muito, muito emocionada de lembrar que muitos adolescentes que passam por nós em ambientes escolares, ou colegas colega dos filhos e tal, não sei o quê, quando eles se conectam com a gente para confessar coisas que para eles são muito importantes. Às vezes é ouvir uma história tua, às vezes é Uhum. ouvir um papo, às vezes é você dar uma atenção, uma escuta de qualidade, uma presença, né? E a construção desses valores para os relacionamentos, eles podem ser dados em casa, mas pode ser dado sim por uma rede de apoio. Quando você Sim. constrói uma rede de apoio saudável, sabe? Quando você conhece essas pessoas que estão no entorno do filho. E confia sim, confia no tio, confia no amigo. Confia, confia. Isso Confia tem, mesmo. isso tem nas nossas histórias também, como adolescentes, né? Oh, como tem, Não como é tem. uma tia ou uma mãe de uma amiga que deu esse suporte, isso é muito legal. E a gente pode contar isso também, né? Amigos, olha só, faltam 4 minutos. Eu não quero que não grave esse papo lindo que a gente teve, mas eu gostaria de contar que na nossa roda de agosto a gente quer dar um presente, uma festa em comemoração a essa jornada que está sendo tão bonita para gente. Falar desses temas que para a gente é muito nobre. São temas nobres para a gente, são temas da nossa vida. A gente passa a vida estudando isso. A gente gosta muito de compartilhar. Nós temos uma roda, que é uma roda virtual de mulheres. Ela é uma roda que se chama Mãe que eu mereço ser. Eu já falei várias vezes dela, mas eu gostaria de convidar vocês. Eu fiz um post de sorteio para a gente sortear uma vaga para quem quiser participar dessa roda do mês de agosto. 0800. Mas para todo mundo que assistir esse vídeo até o final, se vocês quiserem participar dessa roda, a gente vai dar um presente. Manda lá um depoimento, alguma mensagem bacana de como esses assuntos resolvem para vocês de alguma forma, como esses assuntos chegam a você de alguma forma, o quanto de valor vocês conseguem enxergar nesse trabalho. Manda uma mensagem bem bonita para a gente, assim, um depoimento de como nós conseguimos ajudar de alguma forma. Para a gente é muito importante esses depoimentos. E aí a gente vai mandar para você o link, que é o link para você participar da roda de agosto. E aí, se você quiser, faz um depoimento bem bonitinho, manda para mim por direct, que eu vou liberar para você participar dessa roda. Aí eu te mando por direct como funciona todo o esqueminha que vai de uma lua nova até o último dia da lua minguante, da lunação de agosto, de Leão. Tá bom? A gente vai conversar mais sobre isso por direct. Então, se você tiver interesse de participar de uma roda de mulheres, de uma vivência artística, criativa, emotiva e uma roda de escuta. É uma experiência. Tem 4 encontros virtuais, onde a gente trabalha a comunicação não violenta como uma roda de escuta de mulheres, onde os papos são de autoconhecimento para mais, né? Fique à Uhum. vontade, manda um direct lá pra gente, escreve uma mensagem bem legal, que pra gente vai ajudar bastante. A gente está fortalecendo os nossos cursos, a gente está fortalecendo, enfim, esses canais, essa forma de abrir o Mães para o Mundo para outras mulheres. A gente vai ficar muito feliz. A gente espera todo mundo. Você já está inscrita, né, Grazi? A gente espera todo mundo amanhã. O papo amanhã é o mais lindo de todos. A gente vai falar do que para a gente é muito valioso, que é a visão de futuro. Não tem como a gente viver o hoje sem planejar o futuro, porque quando a gente tem uma visão de futuro, a gente sabe o caminho que a gente vai percorrer. A gente vislumbra um bom caminho, a gente vislumbra um bom vocabulário, a gente vislumbra tudo. Mas a gente tem que ter um ponto, mesmo que seja simbólico, metafórico, mas a visão de futuro. Construir isso no adolescente é muito importante. O adolescente que vive sempre no agora, é nosso trabalho criar emocionalmente essa visão de futuro, mas um futuro bom, agradável, próspero. Não esse futuro que as mídias andam botando por aí, de catástrofes e mortes e carnificinas e violência, né, também. Não é isso? Mensagenzinha final, antes que cortem a gente, Patrícia. Gente, vamos nos conectar. É a mensagem. Fazer, participar desse movimento, né? Dessa dança, dessa roda e contribuir, né? Com escuta, com ideias, com reflexões, com vivências, para a gente construir um mundo
um mundo melhor para a gente e para os nossos filhos. Até amanhã, meu Amém. amor. Até amanhã. Tchau, tchau, Até gente. amanhã.